Boa tarde, meus cumprimentos serão em ordem cronológica. Então, meus cumprimentos aos participantes do Grupo Imago, aos alunos da pós-graduação e da graduação por me ouvirem tantas e tantas vezes, aos colegas da Letras, professores e técnicos administrativos pelo apoio, à banca, professor Dr. Tomás Urazo, professora doutora Eliana Ribeiro de Melo, professora doutora Maria Cristina Fernandes Sales Altman, professor Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo, professor Dr. Agostinho Potenciano de Souza e professor Dr. Canavilil Ajagopalan, por terem aceitado ler e arguir esse meu trabalho. A todos os presentes, muito agradecido. Sobre o indivíduo e a língua, sobre o sujeito e o discurso, desdobramentos do conceito Auseinmensch de Wilhelm von Humboldt. Tese inédita apresentada à banca examinadora para promoção ao cargo de professor titular nas disciplinas de Linguística Geral, junto ao Departamento de Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Sebastião Elias Binani. Sobre o tema, a formação do homem individual. Humboldt criou o conceito de homem individual, Einzelmensch. O homem individual está sempre relacionado com sua nação, com o tronco cultural a que esta pertence e ao conjunto da espécie humana. A vida dele, de qualquer ponto de vista, está sempre vinculada à sociedade. Visto dos dois pontos de vista possíveis, interno e externo ao ser humano, que nessa questão se fundem, o homem e o indivíduo, obviamente, formam uma configuração. Tão maravilhosa é na língua a individualidade dentro do que é universal, que se poderia afirmar que a espécie humana fala uma só língua e que cada ser humano individualmente possui a sua própria. A individualidade é uma condição da alma, mas com existência como parte da espécie. O homem individual só existe na sociedade como parte do grupo ao qual deseja e se obriga a filiar. Desse modo, a individualidade no ser humano é um estado de espírito, porque no sujeito somente existe, de fato, a filiação ao conjunto. A existência sempre será individual. Não seria possível de outro modo. Mas a individualidade, sempre discreta, é traço remanescente desde tempos antigos nos seres humanos dotados de inteligência e de superioridade. O indivíduo pertence a uma espécie, tem uma capacidade e, por meio dessa capacidade, aprende a língua. O único modo de instruir o indivíduo é por meio da língua, que é o armazém cultural e a expressão da intelectualidade nacional. Enquanto adquire a fala, o indivíduo adquire também a intelectualidade nacional, ou seja, a cultura. Ao adquirir a cultura, o indivíduo se torna um homem individual assemelhado aos outros homens individuais da nação.
O fato central neste trabalho é demonstrar a produtividade dos conceitos de Humboldt como o estudioso da linguagem que inaugurou a temática chamada linguística teórica. Toda discussão aqui sempre gira em torno da relação língua e indivíduo. O indivíduo como ser vivo, inteligente e independente, que é construído pela instrução social através da língua para ser agente, cidadão e sujeito da sociedade. A descrição do papel do indivíduo na sociedade feita por Humboldt, relatando a independência físico-moral e a dependência psíquico-grupal, seria desdobrada de muitos modos e reproduzida por todos os teóricos da linguagem, tendo ou não ele como fonte direta. Assim, o que se quer demonstrar é o pioneirismo do trabalho de Humboldt, já sempre muito reconhecido para a linguística geral, para a relação indivíduo, língua e construção do sujeito do discurso através da aprendizagem da língua e da sociedade. O método, evidentemente, é sempre dependente do homem individual, diria Humboldt. Desta forma, o componente mais importante é o próprio ser humano, a medida de todas as coisas. Como dissera Platão no Teeteto. Acima de tudo, para conhecer a obra de alguém é importante saber seu nome de origem. Todos os seres humanos sempre são partes integrantes de uma época e de um lugar. Esses fatores são inalienáveis a qualquer ser pensante. Quando é estudada uma obra, é marcante a relação entre a forma e os elementos que a compõem com o fator época de produção. A partir da época, podem-se prever características básicas de sua composição. Deve-se pensar que na formação do método do ser humano individual, sujeito individual, artístico ou científico, muitos fatores atuam, entre eles tempo e lugar de composição se apresentam entre os mais importantes. Segundo Humboldt, o homem individual, sujeito, está no controle de si porque está no controle de seu aprendizado. Propositadamente, o homem individual pode escolher o que, quando e quanto aprender. Na sociedade, são muitas as formas instituídas para promover o aprendizado, porque existe uma estrutura, tendo a língua como base, disposta e competente para facilitar a interação entre os seres humanos. Desenvolvimento tem como significação mais positiva a existência na sociedade dos recursos de transformação do sujeito. O indivíduo está definitivamente submetido à condição de sujeito, porque não pode existir fora de uma sociedade. Humboldt analisou a forma manifestada da língua por um homem individual, ou seja, o discurso. A forma da língua, ou a língua como se costuma dizer, é a materialização em sons articulados da cultura de uma nação que Humboldt chamou de discurso. Humboldt chamou de ergon a coisificação da energia. Como coisa, a expressão linguística é chamada de língua, mas não existe como realidade para o pensamento. O homem individual de Humboldt, ou sujeito falante de Saussure, não tem essa fórmula conscientemente. Logo, a língua, dita como fato social, descrita como instituição, é ergon e não existe no pensamento. O que existe no contexto da coletividade é a energia, um impulso psíquico formado de sensações, emoções e reflexões nomeadas, repetidas numa transformação subjetiva dessa energia, numa ordem assemelhada àquela sentida e ouvida em outras circunstâncias. Humboldt tem como fontes inspiradoras, obviamente, muitas obras.
do período clássico e iluminista, mas são sempre citadas como importantes para a sua formação as obras de Platão e Aristóteles, Gottfried Leibniz, Etienne Bonnot de Condillac, Immanuel Kant e Johann Gottfried von Herder. São modelares para a obra linguística de Humboldt os diálogos de Platão, Crátilo, Teeteto e Fedro. Suas distinções conceituais são ideadas afastando, como assimilara da obra de Immanuel Kant, qualquer interferência metafísica. Assim sendo, o metafísico é inexistente em sua obra. A cognição, como explicara Aristóteles, separa o ser humano dos outros animais, porque permite que ele seja, por meio da memória, um ser com muitas contribuições para o grupo, sempre de modos diferentes. Humboldt privilegia a língua como o único método de interpretação das sensações e o único modo de memorização do conhecimento. Classifica as línguas como os armazéns culturais da humanidade. De modo de sua análise, o ser humano, ser de inteligência e consciência, indivíduo de corpo e alma, memoriza palavras pelo processo de repetição das estruturas. Ao adquirir a forma da estrutura e memorizar as palavras, o indivíduo pode ser moldado à semelhança de seus compatriotas e tornar-se ele também um agente multiplicador da cultura nacional, à medida que se torna sujeito, cidadão respeitado e livre no conjunto da nação. Assim sendo, o ser humano é um indivíduo pertencente à espécie e o cidadão pertencente à sua nação. Atuando por meio de seu discurso, torna-se um sujeito, homem individual. O indivíduo morre, mas o homem individual permanece por séculos nos efeitos de seus atos. Onde o homem individual aparece e atua humanamente, liga-se à sociedade, cria instituições e leis. Quando os homens individuais de uma sociedade produziram algo imperfeito, outros homens individuais, em novos tempos, implantam outros costumes para corrigir o passado e alcançar melhor sorte para todos. Humboldt afirma que a civilização moral nunca deixará de florescer em uma sociedade. O homem individual é, portanto, um indivíduo que, como parte de um conjunto de seres de sua espécie, foi formado linguisticamente em uma sociedade como sujeito, homens e mulheres. Resumindo, indivíduo, língua, sujeito formam um conjunto em um ser humano dentro de uma sociedade. Vários são os continuadores da obra de Humboldt. Digo aqueles que, a partir de seus conceitos, desenvolveram estudos sobre as línguas. Citam-se Augusto Schleicher, William Dwight Whitney, nesse trabalho, e outros que não foram expostos aqui, mas que são conhecidamente humboldtianos, como Hermann Steinthal e Franz Boas. Steinthal fez estudos tão aprofundados dos conceitos de Humboldt que seus conceitos não diferem dos de Humboldt. Por isso, não há evolução conceitual para o termo Einzelnment. No caso de Franz Boas, sua obra não tem uma análise linguística propriamente dita. Por isso, é mais eficiente verificar em seus amigos, alunos e seguidores, Eduardo Sapir e Leonardo Bloomfield, contribuições para a evolução da temática em questão.